Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero e meu nome é Olavo. Nessa segunda aula sobre funções quadráticas, nós vamos estar interessados em introduzir algumas caracterizações a mais da função quadrática. A primeira caracterização que nos interessa fazer é quanto ao sinal da função quadrática. Essa caracterização é muito simples se nós tomarmos aqui aquela tabelinha que nós estudamos no final da aula passada. Só que agora eu coloco os deltas nas linhas e os A's nas colunas. Não faz diferença, né? Com A maior que zero, o delta maior que zero, nós temos concavidade para cima. Lembre-se, o sinal da função é sempre medido no eixo y. Para valores acima do eixo x são positivos e valores abaixo do eixo x são negativos. Então, num caso como esse, nós temos positivos, onde estão achurados, em vermelho, e negativos, onde estão achurados, em azul. Se você tem uma função com concavidade para cima e o delta é igual a zero, então, tirando este ponto aqui em que ela é igual a zero, evidentemente, que é a raiz, todo o resto da função é positivo. Se você continua com uma parábola de concavidade para cima, porque o A continua sendo maior que zero. Se o delta é menor que zero, não tem raiz, então ela é positiva em todo o eixo. Não precisa tirar nenhum ponto porque não tem raiz. E uma análise semelhante poderia ser feita para o A menor que zero. A concavidade sendo uma concavidade para baixo, porque o A é menor que zero, ela vai ser positiva entre as raízes, que é quando ela está acima do eixo, e quando eu for para menos infinito, evidentemente que vale aquela mesma análise que foi feita na aula passada, ela vai se tornando cada vez mais negativa e ela fica negativa para além das raízes, tanto negativamente quanto positivamente. Isso vale da mesma maneira para quando o delta é igual a zero, porque o que nós temos são duas raízes iguais. A única diferença é que esse ponto aqui tem que ser excluído porque ele dá igual a zero por ser uma raiz. Mas eu continuo tendo negativo nesses dois lados. E quando o delta é menor que zero, não tem nenhuma raiz, o A é menor que zero, então ela está totalmente embaixo do eixo x, ela é negativa em todo o intervalo. Essa caracterização dos sinais é muito importante para se resolver, por exemplo, equações e inequações envolvendo funções quadráticas. A gente vai ver isso nas aulas de exercício. Finalmente, vamos caracterizar dois pontos importantes. Nós falamos isso logo lá no início das observações gerais sobre funções, que são os pontos de máximos e mínimos de uma função quadrática. Eles também são chamados de vértices. Cada função quadrática tem um vértice, que pode ser um ponto de mínimo. Esse aqui é o ponto de mínimo, porque ele caracteriza no eixo x. E esse é o valor mínimo da função. Se a concavidade é para cima, então você tem mínimo, ponto de mínimo e um valor mínimo, que é esse que está aqui, que é o vértice. Se a concavidade é para baixo, lembre-se então que A é menor que zero, o vértice ele vai ser um ponto de máximo, definido no eixo x, que vai fazer com que a função assuma um valor mínimo, medido então no eixo y. Agora, seria interessante nós encontrarmos esses valores. Isso não é tão difícil se vocês perceberem que o vértice divide a parábola em dois pedaços exatamente simétricos. Então, nós podemos usar aqui as raízes para caracterizar o vértice. Vamos encontrar as raízes, que são as seguintes. Nós vimos isso na aula passada. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. A outra raiz será menos b menos raiz de delta
sobre 2A. Então, o x1 está aqui e o x2 está aqui. O x1, evidentemente, é maior do que o x2 por causa desse sinal aqui. Ok, então, se é verdade que esses dois pontos estão em posições simétricas com relação ao ponto x, que é o ponto de mínimo, então, na verdade, o ponto de mínimo é simplesmente x1 mais x2 sobre 2, ou seja, é o ponto médio entre as raízes. Mas se eu fizer essa conta que está aqui, eu coloco menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Esse, portanto, corta com esse, e o que eu consigo é simplesmente... Eu tenho que dividir por 2, perdão, faltou dividir por 2. Eu tenho menos b, porque é menos b sobre 2a, vamos fazer aos pouquinhos. Então vai ficar menos b sobre a dividido por 2, que é igual a menos b sobre 2a. Então, o ponto, que pode ser tanto de mínimo quanto de máximo, porque eu não estabeleci aqui nenhum valor para o a, ele pode ser positivo ou negativo. Ponto, então, xm, ele pode ser estabelecido como sendo menos b sobre 2a. Agora, se o ponto de máximo ou de mínimo é menos b sobre 2a, qual é o valor de máximo ou de mínimo? É só substituir na equação. A vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Nós vamos ter, então, esse valor, que vai ser dado por a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Eu posso continuar esse cálculo. Eu corto esse a com esse a aqui. Eu vou ter b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Eu posso simplificar esses dois aqui para obter 4a. Eu vou ter menos b ao quadrado mais c. Ora, esse resultado pode ser ainda simplificado uma última vez, dando o seguinte. Isso aqui vai ser igual a menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a. Mas menos b ao quadrado mais 4ac é o valor de menos delta. Então, eu vou ter menos delta sobre 4a. Este é o valor de um máximo ou de um mínimo. Vai depender do sinal de A. Se o A for negativo, o que vai acontecer? Delta vai ser um valor, se tiver duas raízes, sempre positivo. Então, se o A for negativo, o valor, a concavidade é para baixo, para cima. O sinal menos corta com sinal menos, e nós temos aqui um caso como esse, de um máximo. Se o A é positivo, o delta é positivo também. Nós temos uma parábola de concavidade para cima. O A é positivo, o delta é positivo, fica com sinal negativo. Nós temos, na verdade, um vértice com um valor de mínimo. Então, essa é a caracterização dos pontos de máximo e de mínimo. Vamos pegar um exemplo aqui para que isso fique mais claro. Nós temos aqui a função x ao quadrado mais x menos 6 e nós queremos caracterizá-la. Primeira coisa importante de se fazer é achar a raiz. Então, nós temos que calcular as raízes dessa função quadrática. Nós sabemos que o delta é b2 menos 4ac, o b é menos 1,
B1, o C é igual a menos 6. Então, B2 menos 4AC vai ser 1 menos 4 vezes 6, e menos 6, na verdade, então fica mais 24, que é igual a 25. As raízes são, então, x1 é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, que é igual a menos 1, mais ou menos 5, sobre 2, porque o a é igual a 1. O a é igual a 1. Nós já sabemos que a concavidade vai ser para cima. As raízes são menos 3 quando o sinal for negativo e mais 2 quando o sinal for positivo. Cá estão as raízes. Eu sei que a função vai ser maior que zero nessa parte, então ela vai ser maior que zero aqui. E ela vai ser menor que zero quando tiver desse lado do eixo x, do eixo y. E ela vai ser menor que zero aqui, que é o que está representado nessa figura. Então, vejam que com isso dá para caracterizar de maneira completa uma função quadrática. Com isso, nós terminamos essa parte de caracterização das funções quadráticas e nós podemos passar nas próximas aulas a solução de exercícios. Novamente, muito obrigado por assistir.